Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Diocese de Santo André. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, 14ª semana do Tempo Comum. Também comemoramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E vamos refletir o Evangelho segundo Mateus, que está no capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro e nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, seguindo aí a contextualização desse texto do Evangelho, nós temos aí Jesus, ele vai instruir os seus discípulos na hora de evangelizar, de ir para as casas, o comportamento deles, e o anúncio da proximidade do reino de Deus. E veja bem, Jesus confere autoridade aos apóstolos: curar, ressuscitar, purificar, expulsar, na questão os demônios. E veja bem, esse mando de Jesus é porque na evangelização nós vamos ter doentes. Alguns casos, a ressurreição, ela pode ser uma ressurreição de fato, mas também pode ser aquela ressurreição que nem uma pessoa que está desanimada ou morta para a fé, ela pode vir à vida, ela pode ressuscitar para a fé e reanimar para a caminhada. A questão da purificação, expulsão dos demônios, não é só também expulsar demônios no sentido de exorcismo, mas também expulsar todo o mal e toda ação do maligno na vida das pessoas e na própria vida. Ter como exemplo a vida e a caminhada de Jesus e toda a questão do não concordar com o mal, assim como Jesus não concordou. Também não levar no caminho nem sacola, nem sandália, nem dinheiro, porque Jesus ele quer educar os seus discípulos na questão da providência divina. Contar primeiro com a graça de Deus antes
dos benefícios e das certezas humanas. Muitas vezes nós somos convidados a sair de um lugar e ir para outro, evangelizar, fazer missão, e nós pensamos de maneira antecipada nas condições de ir, na estadia, na questão de voltar. Como que a gente vai fazer? E muitas vezes Deus ele pede de nós esse abandono, essa certeza de que se Deus pediu para nós irmos a determinado lugar, Ele vai prover a ida, a estadia e a volta dos seus discípulos ou de cada um de nós. Nós temos a questão também de quando evangelizar. O texto diz, né? Se a casa não for digna, que a paz de Deus retorne para nós. Todos nós, somos indignos de receber a graça de Deus, de receber a salvação de Deus. Aqui não está referindo a dignidade da pessoa nesse sentido. É que nós vamos encontrar na nossa caminhada pessoas que não vão querer escutar a palavra de Deus. Ou seja, a rebeldia ela vai aparecer. Pode ser de maneira consciente, pode ser de maneira inconsciente. Nós não temos essa certeza. E na questão da evangelização, nós temos que mostrar também que essa questão, Deus ele vem corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Então, partindo de nós, essa evangelização, essa correção de Deus também é estendida para os irmãos. Quando Deus ele fala assim, quando uma casa não acolher a palavra de Deus, é para sair dessa casa ou dessa cidade, se a cidade toda não receber, sacudir a poeira dos pés. Essa questão de sacudir a poeira não é rejeitar a casa, as pessoas ou toda aquela cidade. Que não receberam Deus, isso não quer dizer que tem que frustrar o nosso coração, que a gente tem que deixar a missão, ou simplesmente aceitar essa situação, pronto e acabou. Não é assim, Deus não quer isso da nossa parte. Ele quer, de uma certa forma, uma insistência, né, no sentido de perseverança, para que numa outra oportunidade essas pessoas possam acolher, essa cidade possa acolher a palavra de Deus. E também que as pessoas se sintam filhos e filhas de Deus para acolher, né, essa graça que vem do Senhor. E aqui eu vou apoiar num texto da carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 8, que vai dizer o seguinte: Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece, que o reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos, e não filhos legítimos. Então o mando de Deus é para que nós evangelizemos no sentido de que todas as pessoas compreendam que todos nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Senhor, do mesmo Pai, e somos corrigidos para o nosso próprio bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que desça sobre todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.